sofre com as suas velocidades econômicas. Então, a felicidade é uma coisa que, no fim, no ponto geral da vida, você pode dizer que foi mais feliz sobre tudo. É o máximo que a gente pode. Então, o fato dessa limitação da natureza humana, nós não podemos desenvolver todas as atividades ao mesmo tempo, nós não podemos desenvolver uma atividade indefinidamente, nós somos limitados, nós pensamos, é uma atividade de cada vez, duas no máximo, mais a gente se perde, não consegue. Então é isso que torna o prazer ao alcance do homem sempre um prazer limitado. E Aristóteles explica, que a carência que nós temos é que faz com que a gente busque o prazer além de toda medida. Quanto mais carente nós somos, mais a atração do prazer se exerce. Só que esse prazer de uma atividade vai atuar no bloqueio de outra atividade, e é nessa harmonização aí é que a gente pode encontrar o equilíbrio. As potencialidades do homem, além disso, é isso que eu falei, ainda há um outro dado que torna a coisa mais complicada ainda, revela toda a complexidade da proposta ética, assim. Ele diz que as potências, na metafísica ele vai diferenciar as potências ditas. Existem as potências irracionais e as potências racionais. As potências irracionais, elas só se realizam em um dos contrários, e o outro contrário se realiza por poluição. Então o fogo sempre aquece. Agora, quando não é possível o fogo, surge o frio. Da mesma forma, a luz sempre ilumina. A treva surge da ausência da luz. Então, quando há um obstáculo que impede a realização da potência, aí o contrário se realiza. No caso das potências racionais, não. Elas podem se realizar num ou no outro dos contrários. O médico que sabe curar, sabe também matar. Então, ele pode curar, ele pode matar, e ele tem que escolher entre curar e matar toda uma gama de alternativas do que é melhor para fazer. Então, é essa questão, dessa indeterminação do potencial humano que faz toda a grandeza e todo o drama do homem. Ele se torna o homem por um trabalho dele. A vida, ele diz, não é? A vida dele. Na ética Eudemo, ele diz que todo homem quer conhecer porque, na realidade, ele quer se conhecer. O conhecimento, no fundo, é a tentativa de um autoconhecimento. Quando eu olho para a natureza, quando eu quero entender o mundo, na realidade, eu estou querendo entender o que eu estou fazendo aqui. Que sentido tem a minha vida face a essa complexidade toda. Então, esse drama do homem, que é também a grandeza do homem. Então, a conclusão que ele chega é que o prazer não é o mal, como diriam os platônicos, o prazer não é o bem, como diriam os hedonistas, e tudo vai se resumir, o prazer está ou não está
de ânimo também ele retorna isso, né? O que dirige, o que move o homem é o desejo, não é o intelecto, é o desejo. O intelecto sem o desejo é impotente. Não basta saber, é preciso querer, é preciso desejar. E o que atua sobre o desejo é o prazer. Então você tem que combinar, não é? esse prazer, que ele seja obtido através de uma ação boa. Mas esse prazer é cego. Ele diz: os homens talvez não busquem o prazer que eles imaginam, ou que eles gostariam de dizer que perseguem. Todos, sem saber, no entanto, perseguem o mesmo prazer. O prazer da autorrealização, da perfeição do bem. Pois todos têm em si algo, têm em si, por natureza, algo de divino. O homem, portanto, ele tem em si mesmo alguma coisa que é mais humana. E a felicidade se daria nessa realização, nessa conquista desse mais humano. Tá? Então, é nisso que vai acontecer, ocorrer a eudaimonia, é quando ele consegue harmonizar o prazer, o bem e o desejo, né? Quando isso converge. A eudaimonia supõe a harmonia, a ordem, a hierarquia das diversas potencialidades inerentes à natureza humana. O homem não nasce pronto, nem virtuoso, nem vicioso, apenas apto a desenvolver a virtude do vício. Da mesma forma, deve aprender a usar a voz para comunicar, obedecendo a um código vigente na comunidade que vive. Depende do cuidado de outros para sobreviver, e mais do que isso, para viver bem, para viver em plenitude. A busca do prazer, movida apenas pelo desejo cego, representa uma ameaça à conquista dessa harmonia. E Platão, nesse sentido, tem razão. Por outro lado, não é possível ignorar o papel vital do prazer ao mobilizar o desejo, que é o verdadeiro motor dos atos humanos, e nesse sentido, Eudóxio dos hedonistas tem prazer. Então, é esse terceiro caminho aí que ele busca, né? E eu termino citando novamente o texto do Gênesis. O homem é animal, mas o que faz dele um homem supera o animal. Se então ele cede aos prazeres do corpo, em prejuízo da atividade propriamente humana, mostra-se infiel à sua forma, portanto ao seu ego, à sua felicidade. Priva-se dos prazeres que lhe convém de forma essencial. Não atinge a perfeição do seu ser, renuncia a ser de si mesmo. Então, seria essa, enfim, que eu tentei trazer para vocês, como sendo a concepção do prazer. Espero ter colocado a coisa mais clara possível, né? Vocês encontram isso na ética Anicola, primeiro tratado no livro 7, no final do livro 7, o segundo tratado no início do livro 10, onde aparece essa concepção de Aristóteles do prazer como uma coisa que tem que coroar a vida, e que o ideal é que esse prazer esteja harmonizado com a virtude. A virtude deve ser alguma coisa de prazeroso, alguma coisa de prazeroso. Eu acho que essa é a grande missão de Aristóteles, né? Essa visão otimista da natureza humana, e ao mesmo tempo apontando para toda a fragilidade, toda a vulnerabilidade presente no homem. Não é fácil.
sedução do prazer, desvia o homem do caminho da virtude, é a questão da intemperança. Tá? Então, esses são os platônicos. E os hedonistas, que também são herdeiros de Sócrates e de Platão, mas uma dissidência, né? O Eudoxo também é um platônico, aí é, ao contrário, a visão positiva do prazer, né? Contrariando aquela visão pessimista. Prazer é um bem, todos desejam prazer, não é possível que aquilo que todos desejam seja mal. Tá? Sim. O platônico via mal o prazer, né? Criticava o prazer. Mas aí, depois nós vemos os neoplatônicos, houve alguma diferença dessa? O que os neoplatônicos trouxeram nesse assunto, né? Eu aí não saberia muito